A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Fica até o final desse vídeo que você vai entender como se dá a chamada de Deus na vida do homem. Essa palavra ela vai renovar as tuas forças, ela vai renovar a tua fé. A chamada de Deus ela se dá em 3 etapas. A chamada de Deus ela se divide em chamada salvífica, chamada para salvação e chamada para o serviço. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos que primeiro Deus ele chama o homem para ser salvo. Em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28, a Bíblia diz que Jesus, ele trazendo uma palavra, ele vai dizer: "Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Aqui Jesus ele está chamando aquelas pessoas que não conhecem para ser salvas. Em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo de número 3 e o versículo de número 7, a Bíblia diz que Deus ele chama as pessoas que já estão salvas, as pessoas que já estão na sua presença, para a santificação. Ele diz, através da boca do apóstolo São Paulo, que Deus não vos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Aqui nós observamos a segunda chamada de Deus. Primeiro Deus ele chama o homem para ser salvo e depois Deus chama o salvo para ser santo. Após a chamada para a santificação, nós vemos Deus ele chamar o homem para o seu serviço, para a cooperação na sua obra. Em Marcos capítulo de número 3, verso de número 13, a Bíblia diz que Jesus ele sobe ao monte e chamou para ele aqueles a qual ele quis. Jesus estava separando pessoas para o trabalho, para o serviço do reino de Deus. Então, diante dessa palavra, nós observamos que Deus ele não fura nenhuma dessas etapas. Deus ele trabalha desta maneira. Deus primeiro chama o não salvo para ser salvo, depois ele chama aquele que já está salvo para a santificação e depois Deus chama o santo para cooperar na sua obra. Deus ele não pode chamar aquele que não é salvo para a santificação, porque ele ainda não conhece a Deus. Ele não tem o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem transforma, é o Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que santifica. E Deus também não pode chamar para a cooperação uma pessoa que não está santificada. Observamos que tem pessoas que até são separadas para uma determinada obra, para um determinado serviço, mas sem santificação. A Bíblia diz que ninguém verá o Senhor. Jesus ele diz que chegará um dia que ele vai dizer: "Apartai-vos de mim que eu não vos conheço." E essas pessoas dirão: "Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu operei maravilhas." Mas ele vai dizer: "Apartai-vos de mim porque vós praticais a iniquidade." E para confirmar esta palavra que eu estou te falando, eu irei te provar em 3 passagens bíblicas que Deus ele age dessa forma. Ele chama o não salvo para ser salvo, ele chama o salvo para ser santo e depois ele chama o santo para cooperar na sua obra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo de número 5 e o versículo de número 6, a Bíblia diz assim: "E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões." E ele, tremendo e atônito, disse: "Senhor, que queres que faça?" E disse o Senhor: "Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer." Aqui nós observamos Deus chamar o apóstolo Paulo para ser salvo. Jesus ele tem um encontro com o apóstolo Paulo e disse: "Olha, vem, entra na cidade, que agora eu vou te dar direcionamento." Após Jesus ele ter um encontro com Saulo, a Bíblia vai dizer que agora, no versículo de número 9, 10 e 11, "E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havendo em Damasco um certo discípulo chamado Ananias,
E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Tarso, pois eis que ele está orando. Aqui nós observamos que depois de Saulo ele tem um encontro com Jesus, ele imediatamente mudou o seu estilo de vida. Aquele homem que estava perseguindo a igreja, perseguindo os fiéis, agora ele estava orando, sem comer e sem beber. Além de estar em oração, ele também estava em jejum. Já era o processo de santificação. Versículo de número 15. A Bíblia diz: Disse, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Jesus ele falou para aquele varão por nome de Ananias: Eu tenho escolhido esse, para que leve o meu nome, porque ele é para mim um vaso escolhido. Mas primeiro Jesus ele teve um encontro. Depois Jesus ele esperou o Espírito Santo trabalhar e Paulo já buscar um processo de santificação. E depois que ele usa o servo para o chamar para fazer a sua obra. Em Jeremias capítulo de número 1, nós observamos um segundo exemplo. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Aqui nós observamos Jesus, Deus, falar ao profeta Jeremias que antes ainda que ele fosse formado dentro do ventre de sua mãe, ele já o conhecia. Jesus ele teve um encontro com aquele homem ainda no ventre da sua mãe. Ali estava falando de chamada. Ali estava falando da chamada para a sua salvação. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Depois de Jesus ele conhecer a Jeremias, Jesus ele vai começar um processo de santificação ainda dentro do ventre. Então nós observamos que primeiro Deus o conheceu. Ali teve um encontro pessoal, como aconteceu com Paulo. Depois ele o santificou. E ele vai dizer no versículo 5 também: E as nações te dei por profeta. Observamos na vida de Jeremias que Jesus ele teve um encontro com Jeremias, santificou Jeremias, para depois o dar às nações para profetizar. Outro exemplo na Bíblia Sagrada está em Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 21. A Bíblia diz: E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Aqui nós observamos Moisés, após cometer um homicídio, matar um egípcio, ele fugir para as terras de Midian. E ali ele teve um encontro pessoal com Deus. Ali ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ele começa agora a morar com Jetro, que seria seu sogro, e ali ele passa a ter um conhecimento de Deus. Aquele homem, depois de ter um conhecimento de Deus mais profundo, a Bíblia diz no capítulo número 3, versículo de número 5, quando ele vê a visão da sarça ardente que não se consumia, ele disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Olha o que nós observamos. Nós observamos quando Moisés ele vê aquela visão da sarça ardente, que ele vai se aproximando, Deus ele fala para Moisés: tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Jesus ele queria que Moisés tivesse o contato com aquele solo santo. Jesus ele queria que Moisés tirasse o sapato, aquilo que impedia ele de entrar na sua presença, aquilo que o impedia de entrar em contato com aquilo que era santo, com aquilo que era sagrado. E ali nós observamos já o processo de santificação
na vida de Moisés. Versículo de número 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então nós observamos que na vida de Moisés também não foi diferente. Deus o chama para ser salvo. Deus o chama para a santificação. E depois Deus o chama para o serviço. A vida de Moisés perdurou aproximadamente 120 anos. Sendo que desses 120 anos teve 3 quarentenas de anos. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés ele passou na terra do Egito, sem o conhecimento de Deus. Quando ele chega na terra de Midian, ele passa a conhecer a Deus, ele tem um encontro. E esses segundo 40 anos da vida de Moisés, ele passa um processo de santificação na sua vida. E somente nos 40 últimos anos da vida de Moisés que ele passa a cooperar, que ele passa a ter um relacionamento mais íntimo, pessoal com Deus e ser usado por Deus como instrumento para os tirar da terra do Egito. Meu irmão, eu quero te dizer uma palavra da parte de Deus. Deus, ele te chamou para ser salvo. Deus, através do seu Espírito Santo, ele está trabalhando em sua vida para que ele possa realizar uma grande obra. Deus, ele já te prometeu uma chamada, Deus te prometeu um serviço. Não se desespere porque ainda não está acontecendo. Não se desespere porque algumas coisas ainda não se realizaram. É o processo de Deus. Deus, ele age de várias formas, mas ele não foge da sua maneira de trabalhar. Primeiro, ele te salva. Depois, ele te santifica. Quando você está pronto, está apto, ele te chama para o serviço. Deus irá te usar. E ele te traz essa palavra para o teu coração para te dizer: não fuja do processo de Deus. Aguarde o tempo da sua chamada. Em uns ele age em 3 dias, como ele fez com o apóstolo Paulo. Em outros ele demora 40 anos, assim como ele fez na vida de Moisés. Mas o importante é que Deus, ele cumpre as promessas. E se você tem promessa para ser um pregador, se você tem promessa para ser um levita, se você tem promessa para ser uma dirigente de oração, seja o que for a sua chamada, Deus irá cumprir. Aguarde o processo, que grandes coisas o Senhor Deus vai fazer na tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.